Nada consigo fazer quando a saudade me aperta. Foge minha inspiração, sinto a alma deserta. Bom, a primeira dimensão para ela é o território que é consumido, né? Ela vai abordar com vários exemplos os tours pela favela, a ideia de você ter o Jeep que percorre, vai mostrando como é o modo típico de vida na favela, e ela vai mostrando como isso tem uma ambiguidade, porque uma parte, né, dos moradores reage negativamente, outra parte vai entender que é uma maneira de você conhecer, e ela vai mostrando como é que isso vai criando alternativas dentro desse mesmo processo, alternativas internas, enfim. Então, o primeiro aspecto que ela vai abordar é exatamente o consumo desse território favela. No segundo aspecto, ela vai abordar intervenções culturais feitas por agências diversas, no sentido de levar cultura para a favela. E nesse caso, ela vai observar que tem... Nos dois casos tem uma tensão. No primeiro, uma tensão sobre o que é o território e seus usos. Não é isso? Uma disputa material e simbólica pela cidade. E no segundo caso, ela entende uma mesma tensão, ou uma correlata, em torno da ideia de cultura, né? Então, muitas dessas ofertas de intervenção cultural, promovidas muitas vezes por ONGs que ela vai citando, são ofertas que se pautam pela ideia hegemônica de cultura. Então, a cultura erudita, a verdadeira cultura, a cultura com C maiúsculo, e ela vai dizer isso, né? Que aí são formas de dança, formas de música, formas de arte que são canonizadas e que passam a ser valorizadas como uma espécie de formação para a favela adquirir cultura, né? Então, ela vai dizer como isso é problemático e isso também gera tensões, tá? Vou pedir o conselho de amigos e garanto que não beberei nunca mais. E com o tempo essa imensa saudade que sinto se esvai. Ela mostra que a ideia de cultura como negócio muitas vezes tende a se concentrar na mão de poucas instituições, mesmo que você tenha brechas, né? E aí você acaba tendo, de certa forma, isso que ela percebe, um esforço de tornar a favela consumível, né? Ordenada, pacificada, digerível, ok? E não a favela que ela está querendo entender. Porque, para além de objeto de consumo, aí vamos chegar no terceiro, a dimensão que a Adriana foca no seu texto, a favela também é produto e consumidora, né? Ela também é produtora e consumidora, melhorando aqui a frase, tá certo? E essas contradições que ela gera, ela fala que são tão tortuosas como seus becos e vielas, porque são muitos caminhos e possibilidades de reinvenção e de desejo de práticas. Então, ao contrário da homogeneidade pretendida, quando você, de certa maneira, leva para a favela a cultura, né, dominante, hegemônica, você tem heterogeneidade, desigualdades das mais diversas dentro desse lugar, né, desses lugares plurais que são as favelas, e isso também se manifesta em práticas econômicas e culturais diferentes, não é isso? E ela vai mostrando que você vai ter nessas práticas uma intensa criatividade e uma regulação para pensar as práticas econômicas e de consumo nas favelas, em que uma lógica de economia moral tem que conviver com uma lógica de economia de mercado, né? Porque ela está chamando a atenção que o consumo na favela, mais do que uma lógica racional que pauta o seu sentido de consumo na modernidade ocidental, está implicado em relações morais, em relações sociais muito intensas que você não consegue captar se você não pensar a partir dos sujeitos e das práticas locais, tá certo? Né? Então, o consumo é, onde ela está observando, ao mesmo tempo um meio de distinção e de integração, que ele fornece elementos de construção de identidade, mas também um poderoso instrumento de reversão de estigmas, ainda que essa reversão seja situacional, por isso que ele está tanto em disputa, né? E aí ela vai observando e dando muitos exemplos de como aquilo que é enxergado como carência, na verdade é potência, uma capacidade de transformação e de gerar, né, novas maneiras de produzir e consumir cultura, que ela está listando dentro do que ela chama de cultura de sobrevivência. Eu já vou fazer a ponte, então, com outro texto, tá? Fechando um pouco a ideia da potência, ou seja, desse vir a ser, dessa capacidade de transformação e de gerar o novo que ela enxerga nessas práticas culturais oriundas das favelas. Refogadinho do arroz, esse já é conhecido de vocês.
Maria Isabel Plateia, essa já é conhecida de vocês, né, criança? Essa ideia de potência que permite a gente cruzar com a ideia de cultura da sobrevivência, tá? Com as reflexões, muitas em parceria com Adriana Lopes e Daniel Silva, né, que são coautores com ela do livro Nó em Pingo d'Água, Sobrevivência, Cultura e Linguagem, né, que eles lançaram em 2019. E esse título, Nó em Pingo d'Água, eles explicam, eles extraíram uma composição musical de Juninho Tibau e Kiki Marcelos, que diz: gente que dá até nó em pingo d'água. Se o calo aperta, no embalo se liberta, e na adversidade encontra diretriz, né? Então a ideia do nó de pingo d'água é isso: apertou o calo, você na adversidade encontra uma maneira de seguir em frente, tá? Então o nó em pingo d'água seria essa, usando a Silva Cusicães, com um conceito e metáfora, tá? Uma maneira de você expressar o que se faz na cultura de sobrevivência, tá? E a cultura de sobrevivência está muito ligada à ideia de potência, né? Essa ideia de um vir-a-ser, vou explicar com calma isso agora. Sobrevivência é o conceito-chave nesse livro que eles publicaram, são vários autores pensando essa questão, né? E a perspectiva que eles trabalham com esses vários autores é transdisciplinar, tentando exatamente pensar a cultura da sobrevivência na sua relação com a linguagem, com a política, com a arte, com várias dimensões, né? E nas palavras dos autores na introdução do livro, entre aspas, eles estão tentando, aí sou eu falando ainda, eles estão tentando pensar, entre aspas, práticas narrativas formadas por uma imaginação própria aos que devem inventar desvios para viver, tá certo? Então essa ideia da narrativa é fundamental, porque o esforço deles exatamente vai ser pensar as manifestações culturais diversas, artísticas, né, as práticas de letramento, as músicas, as manifestações de grafite, são vários objetos de estudo, tá? Para você pensar esses desvios inventados, essas invenções do cotidiano, ok? A partir da ideia de sobrevivência. Agora aqui tá refogando a carne moída de frango, tá, minha gente? Então, ó. Tem mais um pouquinho de água, vou botar um pouquinho de tempero, vou botar um pouquinho de manjericão desidratado, que a gente tem aqui, um pouquinho de alecrim. Já mostro pra vocês. E o arrozinho tá lá fazendo. E o público tá aqui assistindo.